Começar o Gauchão da Zoeira, hein? Clássico é clássico, Grenal é Grenal. E aí, Caquedo? Tchê, primeira coisa, álcool em gel, hein? Lavar bem as mãos, gente. Olha só, gurizada, eu, @SandroSotigol, E eu, @Bruno.Schroeder. nós vamos viver junto com vocês os 10 grenais mais importantes da história deste mundo, gurizada. Com o Gauchão da Zoeira voltando à tona, um projeto nosso de 2017. Como tá todo mundo em casa, alemão, guarda teu clubismo de lado. Que aí vem o Gauchão da Zoeira número 1. O bicho vai pegar, gurizada, os 10 grenais mais foda que existiram nesse planeta. Roda a vinheta! Quiero que todos hagamos palmas. Então começou em 1909 o primeiro das equipes e hoje se tornou o clássico mais duelado do Brasil. É o clássico que separa os touros dos terneiros, Os galos das codornas. dos colonos raiz, dos guri de apartamento. Grêmio e Inter. Começando então, alemão, pelo primeiro. Os 10 grenais mais foda, é óbvio que a gente deixou alguns de lado, né, alemão? Imagine só, Brunão, se você apostasse na KTO, cara. Então, na posição número 10, alemão. Na posição número 10, nada mais, nada menos que o primeiro Grenal que existiu, alemão. O primeiro Grenal da história foi criado em 1909. O Inter estava sendo criado, o Grêmio já tinha sido criado em 1903, então os colorados propostearam os gremistas para fazer o primeiro clássico da história. E assim, ó, naquela época o Grêmio tinha um jogo próximo numa outra taça que o Grêmio estava disputando, daí os dirigentes do Grêmio falaram assim, não, vamos jogar então com o time reserva esse clássico, porque a gente tem um jogo muito importante. Daí os dirigentes do Inter falaram assim, não, eu quero jogar com o time principal. Aí essa partida foi postergada aí, irmão. Não acreditem. 10-0 foi o primeiro Grenal e ele não podia ficar de fora dessa lista como o primeiro Grenal e também, cara, na posição 10-0 pro Grêmio. E agora, o número 9. É isso mesmo, gurizada. Foi a inauguração do Estádio Olímpico. Mais conhecido como o batizado do Estádio Olímpico. Foi em 1954, onde o Grêmio e o Inter fizeram a sua primeira partida de futebol no Estádio Olímpico para inaugurar. Gurizada, era setembro de 1954 e o Grêmio teve uma excelente ideia. Batizar o Estádio Olímpico num clássico. Não, eu não sei o que esses dirigentes da época tinham na cabeça. Imagina só inaugurar um novo Beira-Rio, uma arena com um clássico Grenal, né, alemão? Não tem sentido. Era um triangular, o Grêmio também convidou outros times pra jogar. E um desses times era o Internacional. E, gurizada, foi uma impiedosa goleada de 6-2 no primeiro clássico Grenal do Olímpico, um estádio de tantas glórias, né, alemão? Até que enfim, alguém batizou o Estádio Olímpico. Deixando também aqui um destaque para Larry, né? Um dos ídolos colorados que naquele jogo, naquela situação, fez 4 gols. E essa partida ficou marcada para toda a história do Internacional. Se na nossa 9ª posição estava a inauguração do Estádio Olímpico, né, alemão? E a 8ª posição, então, qual que é? Inauguração do Estádio Beira-Rio. A inauguração do Estádio Beira-Rio aconteceu no ano de 1969. Um clássico, hein? Clássico Grenal também, na verdade foi no mesmo formato, os gênios tiveram o mesmo formato, alemão. Os dirigentes pensaram assim, cara, eles inauguraram o Olímpico num Grenal e deles pensaram assim, cara, por que eu não faço isso num Grenal do Beira-Rio também? E aí, gurizada, o clima ficou de uma revanche histórica. Teve a maior pauleira da história do futebol mundial, gurizada. Se vocês acham aquela pauleira do último Grenal da Libertadores uma vergonha, é porque vocês não viram nada desse primeiro Grenal. Existia, alemão, um goleiro chamado Sérgio Moacir. Cara, ele era o goleiro do Grêmio naquele Grenal da inauguração do Olímpico. E aí, ele tava como técnico do Grêmio na inauguração do Beira-Rio. Então, pra ele tinha um clima de decisão, um clima, eu vou me cobrar daquela inauguração. E nessa brincadeira, foi 20 jogadores expulsos. Soco, voadoras. Foi um tendel. O tendel, já foi algum bailão com um tendel assim, alemão? Aqueles de limpar o salão, É gurizada. aqueles de fim de festa mesmo, hein, alemão? E ficou marcado na história como o Grenal com mais expulsões que existiu. É mais fácil eu falar quantos jogadores se salvaram que não foram expulsos do que os que foram expulsos. E o primeiro Grenal do Beira-Rio terminou 0-0.
E na 7ª posição, alemão, é o fim da hegemonia colorada, alemão. Depois de 8 gauchões seguidos, Foi octacampeão. De 69 a 76, o Inter ganhou todos os títulos e aconteceu aquele Grenal, cara. O Grenal, a gente botou dois. O primeiro que foi num jogo de turno, que foi o Grenal 2-1 com gol do Yura. Esse foi o gol mais rápido de todos os Grenais. Curiosidade, né, alemão? 14 segundos. Aí, uma bola enfiada, o Grêmio ampliou para 2-1. O jogo tava para 2-0, desculpa. E aí, o Inter foi lá e diminuiu para 2-1. Mas também, alemão, isso, cara, foi um estupim. Outra pauleira violenta depois disso aconteceu, né, alemão? Foi o fim da hegemonia. O Inter estava 17 jogos. Isso mesmo, 17 jogos sem perder pro Grêmio. Era 4 vitórias seguidas. Então esse Grenal a gente decidiu colocar junto com o próximo Grenal, nesse mesmo gauchão. Nesse mesmo gauchão aconteceu um outro Grenal histórico. Um Grenal de nada mais, nada menos que André Catimba. Não, esse cara não faz sentido. Foi final de gauchão, o jogo no Olímpico. Esse recebe uma bola e olha o que ele fez, alemão. Ele pegou, fincou o pé, mandou na gaveta e olha o que ele fez. Não. Tava dando mergulho num açude, parecia. Cara, a felicidade dele foi tão grande que ele fez aquele gol, cara. Ele nem acreditou que tava ganhando o Inter bicampeão brasileiro seguido. Ele tava ganhando o Inter que foi 8 vezes campeão gaúcho seguido. Um cano de time, um time que é até hoje conhecido como um dos maiores times da história colorada, se não o maior time da história colorada. Não, acho que o gol foi tão importante que ele na hora de comemorar não sabia o que fazer. Teve que sair do jogo substituído porque, cara, ele se machucou feio, né, alemão? Cara, faz parte do folclore todo que é o Grenal. E aí acabou a hegemonia do Colorado. E agora, gurizada, vem aí o tal Grenal do século. É isso mesmo, gurizada. Cara, esse Grenal do século foi tratado, criou uma expectativa da imprensa, cara. Foi 79 mil pessoas no Beira-Rio. Tchê. E era semifinal do Campeonato Brasileiro. Olha só, alemão, as imagens da época, cara. A gurizada chegando de camiseta, aqueles calção curtinho. Cara, um clima todo voltado para esse Grenal. O jogo de ida tinha dado 0-0, então o Inter tinha digamos assim, a vantagem de ter um empate para se classificar para Libertadores e também para se classificar para a final. Começou o jogo e o Grêmio abriu o placar com essa bucha, cara, do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius pegou a bola na ponta e meteu-lhe um canudo, cara, um golaço. E aí, cara, entrou o pavor, né? Deu um pavor na torcida colorada, o Beira-Rio lotado, cara. O jogador do Inter se estressou, foi expulso, o Inter jogando com um a menos. O time do Inter não estava funcionando da forma que o Abel Braga, que era o professor na época, né? Velho Abel Braga, o professor da época, estava esperando para esse jogo. E aí o Internacional teve a figura dele num cara chamado Nilson. Isso mesmo, camisa 9 colorado, fez valer a força, a raça. E ele botou o nome dele na história do Internacional, fazendo os 2 gols para virar o jogo. E depois teve a jogada do Maurício pelo lado direito, cruzando. Cruzou, Maurício pegou, cruzou na área e Nilson de novo. Centroavante raiz, aquele cara tá ali, né, cara? Tem que estar ali, né, irmão? Algum outro já fez assim, né? Eles falam que é gol fácil, mas tem que estar ali, né? Tem que estar ali pra fazer aquele pra gol, carimbar, né, irmão? pra Tem que estar ali. O Nilson, então, até hoje, mandou a torcida pra casa, fez o gol, mandou tchauzinho pra torcida. Cara, e esse Grenal ficou tratado como um Grenal do século. O Grenal que o Inter passou por uma final de Brasileirão. E aí depois, todo mundo sabe, né? Bahia na final, no Beira-Rio, uma das maiores decepções do Inter. Mas antes disso, né? A gente tá falando dos 10 Grenais mais fodas do mundo. Depois, quem sabe, a gente faz um capítulo do nosso Gauchão da Zoeira com os Grenais mais decepcionantes, ou as partidas mais decepcionantes que já existiu na história do dupla Grenal, né, alemão? Gurizada, chegamos no número 5, mas espera, ainda não chegamos naqueles 5 motivos. Estamos falando nada mais, nada menos que uma quartas de final de uma Copa do Brasil. Grenal. Foram 2 Grenais, o de ida e da volta, né? E os 2 Grenais terminaram empatados. Mas vamos falar, teoricamente, do jogo da volta, cara. O jogo da volta também, cara, 70 mil pessoas. Uma pauleira no início do jogo, a torcida lotada, estádio Beira-Rio pra ver. E, cara, começou o jogo com o quê? Gol do Inter, 1-0 pro Inter no começo do jogo, só que o Grêmio não ficou pra trás. O Grêmio foi lá, botou a bola na frente e fuzilou, cara, empatou o jogo e levou essa disputa para os pênaltis. E nos pênaltis, alemão, deu a lógica, o goleirão colorado Fernandes pegou 3 pênaltis, alemão. Sabe o que é isso? 3 pênaltis. E saiu como um ídolo colorado e fazendo com que o Inter passasse de fase de novo no mata-mata. É, o Inter tem hegemonia, né, alemão, em mata-mata contra o Grêmio. Gato Fernandes marcou história no Internacional. Colocou o Inter na
semifinal da Copa do Brasil daquele ano e naquele ano, 1992, o Inter se sagrou campeão e é o único título até hoje da Copa do Brasil, né? E a posição número 4, tanto os gremistas como os colorados lembram muito desse gesto do Fabiano. Cara, esse Grenal ficou marcado na história, cara. Vamos lembrar numa época. O Inter tava enfrentando o atual campeão brasileiro. Em 95, o Grêmio foi campeão da Libertadores. Em 94, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Ou seja, era um dos maiores momentos da história do Grêmio. O Inter numa reformulação, um momento muito complicado. Cara, vendo todo aquele momento em que o Grêmio era muito superior ao Inter, entrou a figura de Fabiano. Cara, fez a diferença no Grenal, no Estádio Olímpico, gurizada. 5-2 para o Internacional. E tu tava lá, né, irmão? Eu estava lá, fazia parte do plantel do Internacional. Eu fui cortado, naquela época podiam ficar 6 jogadores no banco de reservas. E eu fui cortado. Alemão, ficou complicado pra ti, né? Era Christian e o Fabiano. E o treinador era o Celso Roth. Isso mesmo, Alemão. O Inter abriu o placar, então, com o Christian. Olha o cruzamento, olha o gol do Christian, cara. Meteu a cabeça, bola no chão, cara. Aquele cruzamento no inciso. Inciso, cara. Cara, olha o cruzamento. Isso é uma hora. Começou. Aí começou a pauleira, o Christian. O Christian foi expulso, os 2 jogadores, né? O jogador do Grêmio e o Christian. Aí o Fabiano começando. Aí o Fabiano entrou dentro da área. Sandoval foi lá e encaixou. Aí depois, na próxima jogada, de novo, né? Numa toque pro lado, recebeu. Aí chegou o Fabiano de novo e toma! Que chapa na liga, hein? Deu de chapa na bola, hein? Golaço, e saiu aí metendo 4-0 fora o baile. Aí o Grêmio foi lá e diminuiu, né? 4-1 pro Inter depois desse gol. E aí fechou a goleada. Tocou pro lado e desceu 5-1, cara. 5-1, ainda o Grêmio desconta com o Gilmar. Fosse 1-0 com esse gol do Gilmar, ia ser lembrado até hoje. Então na nossa 4ª posição tá o Grenal do Fabiano. 5-2. E na posição número 3, esse jogo não podia estar fora dessa lista. Foi em 2004. Foi um dos momentos mais emblemáticos assim da história do jogo de estreia. Um dos maiores, mas se não o maior ídolo colorado que já existiu, Fernandão. Ele estreou num Grenal e metendo caixa no gol 1000, alemão. 1000º gol. O jogo foi num dos piores momentos da história do Grêmio. O Grêmio era aquele Brasileirão de 2004. O Grêmio foi rebaixado naquele ano. Tinha craques no time como Balói, Cocito, Tavarelli no gol. Tinha mudado pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Nesse jogo, então, alemão, Alex cobrou a falta e Vinícius meteu a cabeça na bola, fez um golaço. Mandou lá no cantinho do Tavarelli, cobrança do Alex. E no segundo tempo também foi lá o Fernandão, meteu a cabeça na bola e fez o gol. 1000º gol do clássico Grenal foi ele, Fernandão. E depois disso, o resto é história. E na posição número 2, alemão, o Grenal mais improvável, com o gol do Pedro Júnior, gurizada. Nesse jogo, o Grêmio estava enfrentando o campeão mundial daquele ano. Era o Inter de 2006 e venceu nada mais nada menos, cara, que Barcelona na final do Mundial. E o Grêmio tinha Pedro Júnior no ataque. E aí vai lá o Pedro Júnior, ganha o título gaúcho com um gol de nuca. Marcelo levantou a bola tocada, gol! O Inter tava ganhando de 1-0 até os 33 minutos do segundo tempo, quando o Pedro Júnior mete a cabeça, faz o gol, vai pra torcida, empata o jogo na Casa do Colorada e levanta a taça no Beira-Rio mesmo assim. Essa é a posição número 2 da nossa lista, um Grenal que com certeza marcou muito a época, Pedro Júnior. E na posição número 1 do nosso pódio, Colorados, saem de casa agora. Eu tenho 5 motivos. Primeiro, Juliano. Segundo, Luan. Terceiro, Luan. Quarto, Fernandinho. E quinto, Hever contra. O ano era 2015, gurizada, era Dia dos Pais. O Inter tinha acabado de ser eliminado da Libertadores na semifinal contra o Tigres. O Inter foi lá e fez o que? A direção do Inter, alemão? Demitiu o técnico Aguirre. Tava em ruínas, sem o seu craque D'Alessandro pro jogo. Por que tu fala isso, cara? Eu fui goleiro alguma vez no Grenal? Bom passe na frente, Alain Ruiz ajeitou perna esquerda, bateu, feito! Eu fui goleiro alguma vez no Grenal? Perigo! Chegou, defendeu Lomba, a bola vai entrando, é gol! Gol! Enfrentou o Grêmio
com a arena abarrotada de gente, 50 mil pessoas na arena. E isso, cara, foi o que girou toda a ordem. Quem não se lembra, o Grêmio não tinha... O cara tava 15 anos sem ganhar um título. E a partir desse jogo, cara, foi onde tudo mudou. Ganhou do Inter 5-0, em 2016 começou, ganhou a Copa do Brasil, 2017 ganhou a Libertadores, 2018 o Recopa. E aí, cara, toda a órbita mudou de tudo que é corneta no futebol também, né, Alemão? Que o papai tá aqui, viu? O Grêmio é campeão e o Sacha é um... Maiores zoações que são os 5-0 que o Grêmio meteu no Internacional. Gurizada, era evidente, né, Alemão, que vai ter algum Grenal que ficou de fora. A nossa lista é essa. E a tua lista? Agora a gente quer saber também, né, Alemão? Sim. Faz a tua lista também. Já deixa aí a tua opinião. Qual foi o clássico que mais te marcou, que tu achou mais foda? E vai nos comentários, comenta. E não esquece, né, gurizada, de deixar o teu like. É isso aí, gurizada. Deixe teu comentário. Tamo junto e até a próxima. Valeu, gurizada!